1:3. A inferioridade do homem. O salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Conforme destacado no tópico anterior, Deus é comparado a uma rocha, representando firmeza, ausência de variação, um ser inabalável. Ao referir-se ao homem, o salmista declara: ó homem, o homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como uma sombra que passa. Salmo 144:4. Assim, o salmista apresenta alguns contrastes entre o homem e Deus. Deus é rocha, o homem é vaidade. Vaidade é aquilo que é vão, ilusório, instável, pouco duradouro. A ideia de instabilidade é reafirmada pela expressão: os seus dias são como uma sombra, ou seja, efêmeros. Logo passam. Independentemente da posição ocupada, da condição financeira ostentada e do conhecimento obtido, nós não podemos transpor a instabilidade humana. Por um lado, somos transitórios. Por outro, a superioridade e a estabilidade de Deus nos completa. Irmãos, existem pessoas que é mais difícil ter acesso a essas pessoas, meus, do que ter acesso a Deus. Eu estou falando de crente, meus, de pastores, presidentes, sabe? De homens de renome, sabe? Que você não consegue chegar a ele. Muitos, irmãos, muitos, infelizmente, que deixaram de ser o anjo da igreja para serem o Deus da igreja, sabe? A superioridade do homem. Eu vi uma expressão do homem norte-americano, negro, muito importante, que ele diz assim, deixa eu ver se eu me lembro aqui, ele fala assim: nos humilharmos na presença de Deus seria uma tarefa tão fácil, já que o homem não tem nada de que se orgulhar, sabe? O homem não tem nada de que se orgulhar, irmãos. Então, se humilharmos, seria uma tarefa tão fácil, mas infelizmente, irmãos, o homem é soberbo. O homem conquista algumas coisas, irmãos, e acha que é o tal. Não somos nada, irmão. Não somos ninguém. Somos dependentes de Deus em tudo. Em tudo. Essa pandemia aí que está, infelizmente, levando muitas almas. Essa pandemia que já, neste momento, registrou mais de 60 mil brasileiros que desceram à sepultura. Muitos deles, infelizmente, se garantiam nas suas posses, né? Eu me lembro da filha do presidente do Santander de Portugal, que ela disse assim no comentário dela, ela falou assim: olha, nós somos de uma família milionária. O meu pai era presidente do Santander, mas ele morreu precisando de uma coisa que era de graça: o ar. Olha só, meu, como nós meditamos nisso. Era talvez um homem que se valia das suas conquistas, das suas posses, da sua conta bancária. E ela termina a frase dizendo assim: o dinheiro ficou lá em casa. O dinheiro ficou, ele não levou nada. Não levou nada, irmão. E ele precisando de uma coisa que é de graça: o ar. O que nós precisamos, tudo Deus nos dá, irmão. Deus nos dá tudo. Basta-nos engrandecermos o nome do Senhor. Eu sempre coloco, irmãos, que nós temos alguns passos na nossa oração. Primeiro, irmãos, é agradecermos a Deus por tudo. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Depois nós viemos no passo de engrandecer o nome do Senhor. Depois nós nos colocamos como intercessores pela vida dos outros. E por último, naquela lista da oração, nós colocamos nós mesmos em último lugar. Eu acredito que dessa maneira é do agrado do Senhor.
sabe? Os passos da oração. Engrandecer a Deus, irmão, reconhecer a sua superioridade. 2. Confiança, oração e a graça de Deus. Uma das muitas lições que os servos de Deus da atualidade podem extrair dos Salmos é o fato de que, mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, aqueles que estão em Cristo não é impossibilitado de apresentar a Deus em oração seus maus momentos e necessidades, com plena confiança, além de expressar em todo o tempo a gratidão do Senhor. 2:1. A graça de Deus. Num contexto de tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquistas pessoais, bem como o uso das expressões como determine, meus direitos, entre outras, é importante enfatizarmos que o salmista está bem consciente de que sua segurança e certeza na oração estão baseadas na benignidade ou graça de Deus. Tal percepção também está no Salmo 8:4. Por outro lado, também é preciso lembrar de que o fato de reconhecermos nossa indignidade diante da reconhecemos a nossa indignidade diante da grandeza e santidade de Deus não deve impedir-nos de o buscarmos. Mas como o salmista e tantos outros nos achegarmos com confiança, não em nossos méritos e justiça própria, mas em Jesus Cristo, que intercede por nós junto ao Deus Pai. Está lá em Hebreus 4, 14, 16. Que ninguém se glorie, Efésios 2, 7 e 9. No Novo Testamento, a palavra graça está ligada ao sacrifício vicário de Cristo. Gratuitamente, Jesus se sacrificou aos homens. Irmãos, é uma coisa muito perigosa, mas essa determinação, determina, irmãos, quem é o homem para colocar Deus na parede, irmão? Quem é o homem? Tudo é tudo. O Tiago, o irmão de Jesus, ele fala, irmãos, vamos tirar do nosso vocabulário o eu. Eu posso, eu faço, eu conquisto, nada disso. É se ele quiser, se ele abrir, se ele deixar, se ele fizer. É esse reconhecimento, irmãos, de humilharmos diante de um Deus tão grande e poderoso, irmãos. Temos que tirar o determino. Queremos encostar Deus na parede, irmãos. O homem não pode fazer isso. A igreja, irmãos, nós temos um reconhecimento de que tudo que temos, tudo que possuímos, vem das mãos do Senhor. E muitas das vezes, quando nós dobramos o nosso joelho, às vezes por um momento mal da nossa vida, nós vemos, será que Deus vai ouvir a nossa oração? Deus vai, irmãos. Não deixe o inimigo colocar na tua mente, ou tentar colocar, mandar setas, as setas inflamadas do maligno, falar assim, olha, eu fiz tanta coisa que eu não vou nem orar porque Deus não vai ouvir. Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir a tua oração, Ele vai te perdoar, Ele vai, se estiver caído, Ele vai te levantar. Ore, não, apresente as suas queixas, apresente, sabe, de tudo. As nossas orações têm que ser expostas diante de Deus, as nossas petições, irmãos, temos que colocar diante de Deus. E é uma coisa muito importante na oração, irmãos, nós temos, vamos dizer assim, um objetivo na oração. É um objetivo nesta oração. Apresentar algo objetivo. O que você quer de Deus? Sabe? Às vezes nós pedimos uma coisa e quando nós vamos pedir para outras pessoas para orar conosco, nós temos que, muitas das vezes, passar o problema para as pessoas também, com foco, com objetivo. Você sabe que o Senhor sondou o seu coração, sabe que você está precisando, mas e o seu irmão? Ele vai saber o que você precisa para ele ser objetivo na oração dele? Basta nós observarmos o que Gideão fez. O que Gideão fez para que ele reconheça, para ele saber se é Deus que estava com ele. Senhor, eu quero que você pegue esse tufo de lã e deixa só ele, molhado no orvalho, e em redor eu quero tudo seco. No outro dia ele foi lá,
porque ele teve um objetivo, ele fez aquilo, ele especificou o que ele queria. E Deus fez daquela maneira. Depois, no outro dia, ele falou assim: Senhor, agora eu quero o contrário, Senhor. Eu quero o contrário. Ele disse: Senhor, agora eu quero o contrário. Agora eu quero que em volta esteja tudo molhado e o tufo de lã esteja seco. Eu quero dessa maneira agora, Senhor. E o Senhor fez como ele queria. Muitas das vezes, irmãos, a palavra de Deus fala: comunicar as vossas necessidades aos santos. Ah, irmãos, ore por ele. Olha, irmãos, apresente o seu problema, irmão. Apresente o seu problema. Seja específico. Para que a igreja também, nas suas orações, seja, não estou querendo dizer que se não for dessa maneira, Deus não vai ouvir. Deus vai ouvir as orações, sabe? Mas precisamos ser específicos naquilo que precisamos, que todas as suas petições sejam elas conhecidas diante de Deus. Sabe o significado dessa palavra? Sejam todas elas conhecidas diante de Deus? Que você tem que se expor, irmãos. Você tem que expor o que você precisa, o que você quer. Você tem que ser específico, irmãos. O que foi que Jesus falou para Lázaro quando ele estava lá, morto, atado, dentro de uma sepultura? Ele falou: Lázaro, saia para fora. O Senhor deu uma ordem específica para Lázaro. Lázaro, saia para fora. Então as suas petições, quando você comunicar suas necessidades aos outros, para que orem junto com você, seja claro, irmãos. Seja claro. Seja específico. Que a vitória virá, irmãos. A vitória virá. Porque eu volto a dizer que Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe o que você precisa, mas o seu irmão que não é onisciente, o seu irmão que não é onipresente, o seu irmão que não é onipotente, que ele não tem condição de sondar o seu coração, ele não sabe o que ele vai pedir para você. Ele não sabe. Oração pela presença de Deus. Ao clamar a Deus, que abaixa os céus e desce, é possível que o salmista estivesse recorrendo a outros registros que fizeram uso dessa expressão. O Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição do seu povo, ouvido o seu clamor e desceu para dar livramento. Êxodo 19, 11. O Senhor desceu sobre o Monte Sinai para transmitir os estatutos e mandamentos. Salmo 18, 9. O Senhor desceu para dar livramento. Tais expressões sinalizam, dentre tantas, outras duas verdades: a grandeza de Deus, sua maravilhosa graça, apesar da sua imensurável grandeza, contudo, não está indiferente ao que se passa na terra e está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Irmãos, é um Deus tão grande, irmãos. É um Deus tão grande, mas se lembra e está presente na nossa vida. Nós, como frágeis e pequenos, grande é o Senhor. Não temos força, a força que nos dá é Deus. Sem Deus não somos ninguém, não somos nada, sabe? E nós vimos a grandiosidade de Deus, a graça de Deus. Pela graça sois salvos, sabe? Como já lemos no texto, irmãos, foi de graça. Foi de graça, irmãos. A cédula quem pagou foi Cristo. Ele pagou a cédula lá na cruz. Ele pagou ela, sabe? Uma expressão que muitas das vezes ela soa errada. Você tem que pagar o preço, irmãos. Quem pagou o preço foi Cristo, irmão. Quem pagou o preço foi Cristo por mim e por você. Porque se você tiver que pagar algum preço, você vai se gloriar. Medite no que eu estou falando. Se você pagar algum preço de alguma coisa, irmão, você vai pagar o preço, então você vai se gloriar porque você tem direito sobre aquilo. Nós não temos direito sobre nada. Sobre nada. Quem pagou a cédula foi Cristo lá na cruz do Calvário. E é por isso que eu e você hoje, pela graça, sois salvos. É de graça.
Quem pagou foi ele, irmãos. Expressão de confiança. Expressão de confiança. A confiança do salmista é expressa logo no início.